Já tem bastante gente, eu acho que a gente pode começar. Vou mostrar um pouquinho, né? Mostrar um pouquinho. Enquanto isso, a gente está mostrando algumas das nossas plantas, um pouquinho da nossa coleção. Aí tá o patifito ovíparo, que todo mundo adora e morre, tem maior dificuldade para cultivar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Algumas equevelhas. Nossa, os cachorros, o bacon. Os cachorros estão aqui pulando a mônica do meu lado, inclusive. Sai, gente, vai, X pro seu canto. Não pode falar deles, não, que eles vêm correndo. Tem um porquinho respirando. Tem um porquinho no fundo também. Tem o bacon. Acho que já pode começar. Então agora vamos começar oficialmente a nossa live, falando um pouquinho sobre alguns dos temas que a gente selecionou, né, na internet e que a gente colocou aí para o pessoal responder. E nós notamos que realmente o pessoal não tem, muitas das pessoas não tem muita noção sobre qual a velocidade das informações que elas recebem via internet, via Instagram, via Facebook. Então agora a gente vai tentar desmistificar algumas questões aí em relação ao cultivo de cactos e suculenta. A primeira questão que a gente vai falar é o seguinte: é preciso misturar a areia no substrato para o cultivo de cactos e suculentas? Então, gente, o substrato adequado para cactos e suculentas, ele tem que respeitar 3 regras básicas. A primeira regra é que ele não pode compactar com o tempo. O que é isso? Depois que você rega, que você utiliza, que a planta já está plantada ali no recipiente há alguns meses, há um ano, mais de um ano, o substrato não pode descer lá para o fundo, virando uma pedra. Quando isso acontece, a compactação, né, acaba causando a morte de uma estrutura que a gente chama de pelo absorvente, que é uma estrutura da raiz bem fininha e bem delicada, que tem a função de nutrir a nossa planta, de tirar do substrato sais minerais e água que ela vai precisar para suas funções metabólicas. Então, olha só, eu vou mostrar aqui, ó, uma mamilária, tá? Que já está plantada há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, nesse mesmo recipiente. Olha como é que o substrato continua absolutamente soltinho. Olha lá, ele não ficou pedregado, ele ainda não ficou compactado, tá? Então, gente, essa é a primeira regra. O substrato adequado para o cultivo de cactos e suculentas não pode compactar. Antes, deixa eu falar uma coisa rapidinho. A gente desativou os comentários agora. Nós vamos responder todas as questões que já foram previamente levantadas nos Instagrams, no Instagram da Terral, no meu Instagram. Assim que a gente acabar de responder essas questões, a gente vai abrir de novo os comentários. E aí, qualquer dúvida que tiver sobrado, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntam, a gente vai responder. Caso não dê tempo de responder todas as dúvidas por aqui, vocês mandam uma mensagem pra gente, ou pelo Instagram da Terral, ou pelo meu Instagram também, que a gente vai responder depois todas, não precisa ficar preocupado. Então vamos lá. A primeira regra, né, fundamental aí do substrato adequado para cactos e suculenta é a não compactação. A segunda regra, não menos importante, gente, é que um substrato para o plantio de planta de clima árido não pode reter umidade. Então o ideal é que ele não tenha nenhum componente que retenha muita umidade, como por exemplo terra vegetal ou vermiculita, que acaba segurando uma quantidade maior de água no recipiente que a gente espera. Essas plantas aqui, elas se desenvolveram em ambientes muito áridos, desérticos, então as raízes delas não precisaram desenvolver ao longo da sua história evolutiva nenhum mecanismo para se proteger de infecções de fungo. Então essas plantinhas aqui, de modo geral, elas são especialmente susceptíveis a infecções fúngicas na região radicular. É por isso que muitas vezes o cacto mela, a suculenta mela, apodrece por dentro, sabe? Isso na verdade é um fungo que começou a cometê-la pela raiz e subiu para o corpo vegetativo da planta, comendo ela por dentro, como se fosse uma cárie, e a planta vai lá e apodrece, mela e perde as folhas mesmo, tá? Então olha só, ele não pode compactar, ele não pode reter a umidade, e a terceira coisa, e muito importante também, é que ele deve conter baixos teores de matéria orgânica. Para cacto suculenta, eu costumo falar que um substrato pode ter, em média, até 30%, 33% de matéria orgânica. Todo o resto tem que ser o que a gente chama de material inerte. Não vai servir para nutrir a planta, mas só para manter essa textura, para evitar que ele compacte. A matéria orgânica, somada à umidade, cria um ambiente muito mais propício para a proliferação de fungos, bactérias, que nós vamos cair de novo no problema do fungo que acomete a planta pela região radicular. Hoje a gente tem no mercado vários produtos, inclusive esse produto que foi desenvolvido com a Terral, com a nossa ajuda, a gente fez a formulação, testou, que são específicos para cactos e suculentas. Então esses produtos, gente, eles já foram desenvolvidos e pensados para o cultivo desse tipo específico de planta.
a gente não deve acrescentar nada nele. Areia, terra vegetal, esterco, ele já tem a parte nutritiva necessária para o cultivo de cacto suculenta e a parte inerte, que vai evitar que o substrato compacte, melhorar a drenagem e dificultar a proliferação de fungo. Esse substrato aqui, por exemplo, ele é composto basicamente por dois componentes. O primeiro é a casca de pinos carbonizada, que é esse componentezinho aqui, que embora seja orgânico, né, ela é tratada, ela é carbonizada, então ela não vai decompor, ela vai demorar muito tempo para decompor. Ela evita a compactação, ela é bem pouco densa, sabe? E ela melhora bem a drenagem também. O outro componente que a gente vai ter é a turfa de alta densidade. A turfa, ela vai ser a matéria orgânica contida aqui nesse substrato. Diferente da terra vegetal, ela demora um pouco mais... Paciência, velho. Tem que dar um... Diferente da terra vegetal, ela demora um pouco mais de tempo para se decompor, ela melhora a drenagem e também evita a compactação. Com o tempo, olha lá, ela vai desfazendo, ela vai virando uma espécie de terra mesmo. Ela vai dando para a planta tudo que ela precisa em relação à matéria orgânica. Mas ela demora um pouco mais de tempo, né, para se decompor e ela mantém a textura do substrato por muito mais tempo. Ela evita a compactação. Tá? Então, acho que ficou bem claro essa primeira questão. Então, se a gente está usando um substrato adequado, que já foi planejado para cactos e suculenta, a gente não deve misturar nenhum novo elemento nele. Se a gente mistura, por exemplo, a areia aqui nesse substrato, a areia tem uma densidade muito maior que a da casca de pinos carbonizada e a da tufa. Então, a tendência é que, com o tempo e com as regas, ela desça e forma uma pedra de areia no fundo do recipiente. Vai compactar, vai causar a morte pelo absorvente e a gente vai ter a morte prematura da plantinha. Se a pessoa só tiver a terra vegetal? Ah, tá. A Mônica perguntou aqui. E se a pessoa só tiver a terra vegetal? Então, a terra vegetal, ela pode servir como parte orgânica do substrato, mas ela não pode ultrapassar os 30%, né, da composição total dele. Então, se a pessoa só tem a terra vegetal, a gente vai ter que misturar ali naquela terra vegetal outros componentes, de preferência minerais ou orgânicos tratados, o que é o caso da casca de pinos carbonizada, para dar para aquele substrato uma textura adequada e evitar que ele compacte com o tempo. A terra vegetal, gente, ela vira um tijolo. Se você molha a terra vegetal, põe no sol, molha a terra vegetal, põe no sol, molha a terra vegetal, põe no sol, ela literalmente vira um tijolinho daqueles pequenininhos de construção. Nada consegue crescer ali. A terra vegetal pura não serve para plantar nada na realidade. Ela serve sempre como um dos componentes da mistura que a gente vai usar para cultivar a nossa planta. Então, por exemplo, se você for plantar hortaliças e leguminosas, você pode misturar terra vegetal com esterco, terra vegetal com esterco e com serragem, maravilha, funciona super bem. Agora, no caso do cacto da suculenta, você pode misturar, por exemplo, a terra vegetal, 30%, né, de terra vegetal, com 30% de casca de pinos carbonizada e 30% de perlita, por exemplo. Vai funcionar bem. Você pode misturar a terra vegetal, que seja 30% de terra vegetal, com 70% de casca de arroz carbonizada. Mas nunca a gente pode usar a terra vegetal como componente exclusivo do nosso substrato, porque ele vai compactar e vai causar a morte pelo absorvente. Tá, agora a gente vai para a nossa segunda pergunta, tá? Vamos colocar aqui, que foi... todo cacto dá flor? Então, gente, todas as suculentas, na verdade, quase todas as suculentas, elas são angiospermas. O que é que significa? Elas são plantas que têm flor e fruto. Então, todas as famílias que compõem esse universo botânico que a gente sintetiza, né, chamando de suculentas, a família Crassulácea, a família Forbiácea, a família Apocinácea, a família Asterácea, a família Asphodenácea, a família Aizoácea e a família Cactácea também florescem. Os cactos, pelo menos na minha opinião, são as plantas que têm as flores mais bonitas de todas. Aí é gosto, cada um tem o seu, cada um tem uma opinião diferente. Eu acho as flores dos cactos simplesmente maravilhosas. Elas têm uma textura muito, muito sedosa, sabe? Quem aí já viu a flor de seda vai lembrar, ela é uma cactácea, então elas têm essa textura sedosinha, elas têm cores muito chamativas, algumas são muito, muito cheirosas. O gênero Astrophyton, volta aquela lá da pergunta, Mônica, quer ver? O gênero, aquela lá que a gente tinha feito a pergunta. O gênero Astrophyton é um gênero que é cultivado, essa aqui, ó, no mundo inteiro, justamente porque a planta, né, tem um corpo vegetativo muito bonito, mas elas têm as flores extremamente chamativas.
Olha esse cacto aí da foto, por exemplo. Esse é um Astrophytum milioxigma, variedade quadricostatum. É uma planta, uma cactácea do México, maravilhosa, de crescimento super lento. Ela cresce mais ou menos 1 centímetro por ano. Então esse aí, ó, é uma planta que tem mais ou menos 10 anos de idade, já é uma planta bem antiga. E ela tem a floração linda. As flores são super coloridas, super chamativas, são duráveis, tá? Algumas flores de cacto duram bem, isso é uma coisa legal de se falar. Essa aí não é cactácea, essa é uma outra família, mas deixa lá que a gente fala. Ó, só para vocês verem, essa aí, por exemplo, é uma planta que é da mesma família do Lithops, nativa da África do Sul, para ser mais exato, essa espécie daí. E ela também floresce, também tem as flores lindas. Mas voltando lá na cactácea, essa aí, por exemplo, é uma mamilária do México também, que tem a floração maravilhosa. Os cactos, eles têm basicamente dois comportamentos diferentes em relação à floração. A gente tem cacto que tem floração noturna, ou seja, a flor fica aberta de noite. Normalmente eles são polinizados por mariposa ou por morcego. E como os polinizadores, né, estão voando à noite, eles não enxergam. Então não faz sentido o cacto investir muita energia produzindo uma flor muito colorida para atrair o polinizador. Porque o polinizador está voando no breu, então ele tem que ser atraído de uma outra forma. Elas têm flores, então, normalmente bem grandes e brancas, sem muito pigmento, elas não gastam muita energia pigmentando a flor, só que elas são super cheirosas, porque o que atrai esse polinizador durante a noite é o cheiro. E a gente tem também os cactos de floração noturna, de floração diurna, que é o caso dessa mamilária aí que a gente está vendo na foto. Os cactos de floração diurna já são diferentes. Eles investem muita energia produzindo pigmentos que vão aí do amarelo ao laranja, vermelho, alguns são rosas. As flores têm as cores maravilhosas e normalmente eles são polinizados por abelhas, por borboletas, né, que voam durante o dia, ou por beija-flores também. Tem várias espécies de cactos que também são polinizados por aves. Dá flor o ano todo? A Mônica está perguntando se eles dão flor o ano todo. É o seguinte, normalmente as plantas da família Cactácea florescem na primavera. Alguns gêneros, como o gênero Mamilária, que é esse aí que está em cima da foto, costumam florescer até o meio do outono. Mas, no geral, as plantas da família Cactácea florescem na primavera. Na primavera aqui estava lindo. Todo dia a gente saía e tinha umas 20 flores diferentes para ver. O que você precisa fazer para que ela dê flor? E o que é que a gente precisa fazer para que um cacto floresça? Isso é uma coisa importante se falar também. A planta, gente, ela vai florescer se ela estiver sendo cultivada no ambiente correto e adequado para que ela continue se perpetuando e complete seu ciclo reprodutivo. Então, se você quer que seu cacto floresça, ele tem que ser mantido no regime de sol pleno. O que é isso? Ele tem que tomar o sol da manhã, o sol do meio-dia e o sol da tarde. Só o sol da manhã, gente, ou só o sol da tarde, não é sol pleno. É um outro regime luminoso que a gente chama de meia-sombra. E para esse regime, a gente tem outras espécies que não são da família Cactácea, que vão se adaptar bem, vão florir e vão manter seus ciclos reprodutivos todos em dia. Uma outra coisa legal de se falar também é o seguinte: a planta florescer não significa necessariamente que ela está bem. A planta florescer todo ano no mesmo período de forma periódica significa que ela está bem. Mas se você levou sua planta para casa e num período completamente fora do período reprodutivo dessa planta ela floriu, pode significar que sua planta esteja morrendo. E quando a planta vai morrer, ela tenta se reproduzir desesperadamente, tanto de forma assexuada, produzindo brotos, tanto de forma sexuada através da floração. Então a floração pode indicar tanto que sua planta esteja bem, que ela esteja bem cultivada, mas aí não é simplesmente a floração, é a floração na época certa, do jeito certo, na hora certa, e a floração também pode indicar que sua planta esteja muito mal, que ela esteja em processo de morte, se ela estiver florindo no momento que não tiver absolutamente nada a ver dela estar florindo. Então a gente tem que estar atento a essas duas questões. Então, para florir, tem que colocar no sol. Então, para florir, ele tem que estar necessariamente exposto ao regime luminoso mais adequado para aquela espécie. Na casa das cactáceas, é o sol pleno. E também uma outra coisa importante, a rega tem que estar adequada. Então, o estresse hídrico, né, a rega espaçada, também ajuda bem seus cactos a florirem. Aqui na primavera fica uma coisa maravilhosa. A gente tem no mínimo umas 20 espécies de cactos floridas todos os dias. Eles florescem todos os anos, na mesma época, do mesmo mês. Parece um reloginho. É até legal, que você consegue ver direitinho. Todas as mamilárias florem juntos, depois todos os astrofítos florem juntos, depois todos os gimnocalíceos florem juntos. As coisas na natureza, elas são cíclicas, elas acontecem na hora certa e tem vários motivos. Eles florescem na primavera para dar o fruto durante esse processo do outono. O embriãozinho vai começar a crescer com mais velocidade no outro verão. Então tudo tem a época certa de acontecer no ambiente natural. Então se seu cacto estiver florescendo na época certinha, do jeito certinho, significa que ele está bem de saúde. Tem uma outra pergunta. O pessoal perguntou, quando o cacto libera o botão floral, mas a flor não chega a abrir. Quando o cacto aborta. Isso. Normalmente, gente, quando a flor é abortada,
significa que a planta não está sendo mantida no regime luminoso que ela precisa. Então é muito comum, às vezes a pessoa está mantendo o cacto no regime de meia sombra, o cacto começa a florir, mas aborta a floração. Uma outra coisa também importante falar é o seguinte, o cacto pode abortar a floração por falta de nutriente. Então, se o substrato estiver muito antigo, muito esgotado, aí talvez é interessante que a gente entre com um pouco de adubação na época da floração. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, especificamente de adubação. Ou então troque o substrato um pouquinho antes da primavera, para que quando chega a primavera o cacto já esteja plantado no recipiente com substrato bem nutritivo. Tá? Agora a gente vai para a nossa próxima pergunta. Continuando falando sobre cactáceas. É possível manter cactos saudáveis em ambientes fechados? Então, isso aí muita gente não vai gostar da resposta, mas é impossível, tá? Os cactos, gente, são plantas de clima árido e desértico. Então, necessariamente, eles precisam de tomar, no mínimo, e aí quando eu falo no mínimo, é bem no mínimo mesmo, 6 horas de sol por dia, incluindo sol quente do meio-dia, o sol a pino. Tá? Numa condição de luminosidade diferente dessa, o cacto não vai estar saudável, ele vai ficar muito mais suscetível a todos os tipos de infecção secundárias, pulgão, cochonilho, fungo, fungo dérmico, fungo na raiz. Ele vai começar, isso aí exatamente, isso aí, que a gente colocou a foto agora, é um cochonilho de carapaça, olha para você ver, é uma praga extremamente comum na família cactácea, quando ela está sendo mantida numa condição de luminosidade inadequada. Uma coisa importante a se dizer, gente, é o seguinte, muita gente primeiro acha a planta linda na floricultura, leva a planta para casa, para depois pensar se tem um lugar para colocar aquela planta. E não é assim que a gente faz, gente. A planta é um ser vivo. E todo ser vivo, ele tem que ter suas necessidades básicas supridas e deve ser respeitado como ser vivo, entendeu? Então, primeiro, a gente analisa o ambiente que a gente tem para colocar uma planta, para depois a gente escolher que planta vai se adaptar melhor àquele ambiente ali. Então, se você quer cultivar plantas da família cactácea, cactos de verdade, necessariamente você tem que ter na sua casa um ambiente com sol pleno, tá? Então, se ela tomar o sol, por exemplo, que vai das 10 da manhã às 6 da tarde, já dá. Ou então o sol que vai das 6 da manhã às 1 hora, também já dá. Mas se você tiver um ambiente que a planta vai tomar só o sol da manhã, ou então só o sol da tarde, então infelizmente a família cactácea não vai ser uma opção para você cultivar naquele ambiente ali. Agora, próxima pergunta que a gente tinha feito, aumenta ela. Existem produtos que estimulam o enraizamento? Mito ou verdade? Então, existem sim, gente, produtos que estimulam o enraizamento. Inclusive, a Terral acabou de lançar junto com você esse produto aqui, que foi desenvolvido e testado aqui no nosso cactário, funcionou super bem, para estimular tanto o enraizamento quanto o crescimento vegetativo. Tá? Esse produto aqui, ele tem 2 hormônios diferentes, o ácido butírico e o ácido tiberérico, que são hormônios que têm a função de estimular tanto o crescimento vegetativo em tamanho, quanto induzir um enraizamento da planta. Então a gente tem sim esses produtos que auxiliam no processo de enraizamento, que aceleram o processo de enraizamento, só que a gente também tem vários produtos no mercado que são vendidos como enraizadores e que não funcionam tão bem, tá? A gente tem alguns produtos super famosos, por exemplo, Super Thrive, o Ciacrop, que são à base de algas marinhas, que também contém uma porcentagem razoável desses produtos, que funcionam super bem também para induzir, para estimular tanto o crescimento vegetativo quanto o enraizamento da planta. E agora a gente tem essa opção aqui que foi desenvolvida especificamente para esse grupo de plantas, e a gente testou as concentrações desses hormônios de forma empírica, até que a gente achou uma concentração, né, a maior concentração possível, sem afetar o padrão de crescimento da planta. Porque se você joga hormônio demais na planta também, você afeta o crescimento dela, você muda o ciclo reprodutivo dela. Então a gente tem que usar uma concentração de hormônio que seja calculada e medida para que se estimule o enraizamento, estimule o crescimento vegetativo, mas não altere os ciclos naturais que a planta está submetida. Você pode aplicar em planta adulta? Aí é o seguinte, como usar esse tipo de produto? É uma pergunta boa. A absorção desses hormônios que vão estimular o crescimento vegetativo e o enraizamento, ela é foliar e radicular, ou seja, ela ocorre pela folha, pelo caule, né, do caso dos cactos das suculentas, porque o caule é fotossintetizante e tem estômatos, que são as estruturas capazes de colocar isso aí para dentro da planta, e pela raiz. Então a gente aplica ele de forma bem assim, generosa mesmo, em todo o corpo vegetativo da planta, na parte, vamos fazer uma demonstração aqui, ó.
aqui, ó, em todo o corpo vegetativo da planta. Não precisa ter miséria, tá? Ele já vem diluído, então não tem jeito de você errar na concentração. Isso é uma coisa importante. E é legal também que você aplique um pouquinho na base da planta, porque aí ele vai escorrer e vai ter contato com a região radicular. E a absorção vai ser tanto radicular quanto foliar. E qual que é o melhor horário, gente, para a gente passar esse tipo de produto, ou esse, ou outro enraizador qualquer, nesse tipo de planta? É mais ou menos esse horário de agora, no finalzinho da tarde e início da noite. O que acontece? As plantas de metabolismo convencional, hortaliças, leguminosas, as grandes árvores, elas fazem o que a gente chama de evapotranspiração. O que é isso? Elas perdem água e absorvem os nutrientes do substrato durante o dia. Agora, as plantas de metabolismo adaptado, que a gente chama de metabolismo CAM, que é o caso dessas plantas de clima árido, elas têm uma adaptação metabólica que elas fazem o contrário. Elas fazem a evapotranspiração durante a noite. Porque se elas perdessem água para o meio para sugar a água do substrato, né, durante o dia, elas não iam ter de onde tirar mais água para repor essa água perdida. Então, para diminuir a desidratação, elas fazem esse processo de trocas gasosas e líquidas só durante a noite. Então, por todo produto que você for aplicar em cactos e suculenta, inclusive a rega, deve ser feita no finalzinho da tarde e início da noite, por volta de 5, 6 horas. Esse é o melhor horário para a gente passar qualquer tipo de produto e também fazer a rega das nossas plantas, dos cactos e das suculentas. Pergunta se o pessoal está te ouvindo bem. Vocês estão... não tem jeito, porque eles não tem jeito de responder. Não, eles marcam um coraçãozinho. Gente, marca um coraçãozinho se vocês estiverem escutando bem, viu? Pra gente ter... Só para a gente saber. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Vamos colocar ela grande, para a gente conseguir o pessoal ver. Mito ou verdade? Não se pode molhar a folha da suculenta durante a rega. Ô, gente, eu não sei de onde o pessoal tirou isso. Sem sacanagem, pelo amor de Deus, vamos usar o bom senso. Olha só para vocês verem. A grande maioria das plantas da família Cactácea e das outras famílias, né, que a gente conhece também como sendo suculentas, elas são de clima tropical ou subtropical. Então, por mais que o período chuvoso que elas sejam expostas seja pequeno, elas passam por um período chuvoso anual, todos os anos. No ambiente tropical ou subtropical, a gente tem uma estação chuvosa, por mais que ela seja reduzida. Tá? E na natureza, gente, ninguém abre o guarda-chuva em cima da planta quando está chovendo. A água cai nela normalmente, cai nas folhas, cai no caule, cai em todas as suas estruturas, isso não tem problema. Muita gente fala que você não pode regar a folha da planta, que você tem que regar com uma seringuinha, tem que regar só a raiz, mas isso na verdade são formas que as pessoas encontraram de diminuir a quantidade que elas regam. Então, se a gente dá um intervalo razoável entre uma rega e a outra, dá um intervalo suficiente, né, entre uma rega e a outra, a gente pode molhar a planta da forma que a gente quiser. Olha aqui para trás, ó. Aqui a gente tem mais ou menos 1.200 espécies, como eu falei, de cactos e suculentas. A nossa coleção é enorme. A gente tem plantas de cultivo super delicado. A gente tem plantas aí que são tradicionalmente conhecidas, né, como de difícil cultivo, sempervivum, a Patifita ovíparo, que é uma planta que o pessoal tem muita dificuldade de cultivar. E a gente consegue manter essas plantas com muita tranquilidade, fazendo essa rega na mangueira. Então, gente, eu molho isso tudo aqui com mangueirada mesmo, eu jogo água em tudo, não tem problema nenhum. O importante é o intervalo entre as regas. E qual que é esse intervalo? Qual é o intervalo que a gente deve dar entre uma rega e a outra? Isso é uma coisa um pouco complexa até de se ensinar pelo seguinte: a gente não pode decorar um intervalo fixo entre uma rega e a outra, a não ser que você tenha uma estufa com umidade e temperatura controlada, que não é o caso da maioria das pessoas que tem cacto suculento em casa. O que acontece? O tempo que o ciclo de drenagem demora para se completar no vaso vai variar com vários fatores ambientais. Ele varia com a temperatura, ele varia com a umidade, ele varia com um monte de coisa. Então, se a gente decorar uma rega, um período fixo entre uma rega e a outra, uma hora ou outra vai dar errado. Vamos supor, eu molho minha planta uma vez por semana. Aí, de repente, a temperatura cai muito, o substrato fica mais úmido durante um intervalo muito maior e a planta vai começar a criar, vai começar a ter problema com fungo na região radicular. Isso é super normal. O que acontece? A planta, quando começa a ficar desidratada, a gente consegue perceber. A folha dela vai perdendo um pouquinho do que a gente chama de tugor, ela vai ficando um pouco mais macia, um pouco mais maleável, ela vai ficando enrugadinha, como se fosse assim a palma da nossa mão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidinho, entendeu? Eu já sei que está desidratado. Tá ótimo.
Tá ótimo. Esse Adromyscus aqui, por exemplo, coloca a gente grande. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha só. As folhinhas dele, olha, já estão todas bem enrugadinhas, vocês estão vendo? Ele está começando a sofrer um processo de desidratação. Se eu pegar aqui, ó, a folha dele já está bem mais molinha do que ela normalmente estaria. E ela fica com esse aspecto todo enrugado, viu? Quando a planta começa a desidratar, a gente consegue perceber. E é muito melhor, no caso, né, dos cactos da suculenta, se errar para menos na rega do que se errar para mais. Porque se você está sempre molhando suas plantas, aí você vai criar um ambiente muito mais propício para a proliferação de fungo, que, como a gente falou no começo aqui da live, é uma das causas mais frequentes que a gente tem de morte de cactos de suculenta. Então, tem muita gente que fala, enfia o dedo lá no substrato e olha se está seco. Também não, gente. Elas aguentam ficar um período muito longo no intervalo muito seco. E quanto mais estressada em relação à quantidade de água que sua planta receber, mais forte ela vai estar também em relação a qualquer tipo de doença secundária. Uma planta bem cultivada, que está exposta ao regime correto de luminosidade e recebendo a quantidade correta de rega, ela fica muito menos propícia, né, a todo tipo de infecção secundária, a pulgão, cochonilha, fungo dérmico, né, ferrugem, fungo da região radicular. Então, assim, a planta bem cultivada não fica doente. A planta ela fica doente quando ela está imunodeprimida. Olha só, essa, por exemplo, ó, aqui a gente tem uma Echeveria tapalpa. É uma planta linda, com a coloração maravilhosa. Olha para vocês verem. Ela está com a folha absolutamente lisinha, viu? Isso mostra que a planta está devidamente hidratada. Então eu posso... essa planta, para vocês terem ideia, não recebe água há mais ou menos 20 dias. Então ela já está há um tempo longo sem receber água. E ela ainda nem começou a demonstrar um sinal de desidratação, tá? Uma coisa importante de falar também, gente, é o seguinte, a planta é igual a gente. Se a planta está acostumada a tomar água toda hora, todo dia, toda hora, e de repente você espaça o intervalo entre as regas para quinzenal ou mensal, ela sente muito. Então o que eu aconselho é o seguinte, é que você submeta a sua planta ao maior estresse que aquele indivíduo aguenta. Então você vai deixar ela sem rega até você ver que ela iniciou um processo de hidratação. Aí você vai regar de novo. E você vai ver que com o tempo você vai conseguir, de forma gradativa, afastar cada vez mais essas regas. Até que a rega chegue a ser mensal, igual o caso de várias plantas aqui no nosso viveiro. Uma outra coisa importante de falar é o seguinte, a frequência de rega no verão normalmente é maior que a frequência de rega no inverno. O verão está bem mais quente, o substrato evapora com muito mais velocidade. Então, por exemplo, aqui em casa, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, com a nossa umidade, com a nossa temperatura, no verão eu molho as plantas de mais ou menos 15 em 15 dias e no inverno eu molho as plantas mais ou menos uma vez por mês. Uma outra coisa importante de se falar também é o seguinte, as plantas mais jovenzinhas, no comecinho do desenvolvimento, elas precisam um pouco mais de água que as plantas mais velhas. Então, assim, para vocês terem ideia, os cactos muito novinhos, com menos de 3, 4 meses de idade, a gente molha eles praticamente dia sim, dois não. E aí a gente vai espaçando essa rega de forma gradativa ao longo do crescimento deles, até que eles suportem uma rega mensal, que é a frequência que a gente molha nossos cactos aqui no inverno, tá? Isso, gente, não é uma receita de bolo. Não significa que isso vai funcionar para você que mora lá no Pará, ou então para você que mora em São Paulo, ou então para você que mora em Brasília. Brasília é muito mais seco que aqui, o Pará é muito mais úmido que aqui, muito mais quente. Então a rega é realmente um exercício de sensibilidade, de você aprender a escutar a sua plantinha, entender ela te falar que ela está realmente precisando de água, tá? A dica é o seguinte, quanto mais tempo você conseguir deixar a sua planta sem água, mais forte ela vai estar também. Quanto menos rega ela estiver recebendo, mais metabólico secundário ela vai secretar, que é uma substância muito parecida com o nosso anticorpo, que serve para proteger a planta de todo tipo de infecção secundária, e mais resistente ela vai estar a todo tipo de infecção secundária. Então agora a gente vai para a nossa próxima pergunta. Mito ou verdade? Existe mais colorida? Ô, gente, esse trem de suculenta colorida realmente é uma dúvida extremamente frequente dos nossos amigos e clientes. Olha só, nós vamos mostrar algumas plantinhas aqui do nosso viveiro. Eu acho que mais colorida que isso aí não tem jeito de ficar não, tá? Assim, olha só, olha essa Echeveria gila, que coisa maravilhosa. Então, gente, é o seguinte, o que é que deixa a planta colorida? A planta tem pigmentos, tá? Beta-carotenos, fucoxantina, antocianina, que servem para proteger as estruturas dela do estresse térmico e que colorem a planta também. O que é proteger a planta do estresse térmico? Da mesma forma que a gente, quando toma sol, secreta melanina, que é um pigmento preto que serve para proteger a nossa pele do sol,
A planta, quando é exposta ao sol extremo e ao frio extremo, ela secreta todos esses pigmentos que a gente falou agora, que vão do amarelo ao vermelho intenso, alguns são roxos, que servem para proteger as estruturas dela do estresse térmico, quanto para cima, quanto para baixo, quanto o calor extremo, quanto o frio extremo. Então, se você quer ter uma planta, uma suculenta colorida, bonita, com esse aspecto aí que você está vendo na foto, ela tem que tomar sol, gente. A grande parte das suculentas, a grande parte, né, a maioria dessas famílias que a gente agrupa genericamente como sendo suculentas, são plantas de sol pleno. Elas só têm esse aspecto gordinho que a gente gosta tanto, porque elas têm uma reserva hídrica de nutrientes muito grande para suportar a grandes períodos, né, sem matéria orgânica, sem rega e a altas temperaturas. Então, elas precisam necessariamente, para manter esse aspecto rosetado, essas folhas pequenas, bem apertadinhas, bem próximas umas das outras, e essa coloração um pouco mais chamativa, de serem expostas à condição de sol pleno. A gente tem um ou outro gênero, uma ou outra família que suporta ser mantida na condição de meia sombra, que é o sol da manhã ou o sol da tarde sem o sol do meio-dia. Mas a gente não tem nenhuma espécie de suculenta, a não ser as sansevieiras, que tem gente que fala que é suculenta, tem gente que não, que são aquelas espadas de São Jorge, lança de São Jorge, que podem ser mantidas na luz indireta, que é o local que tem luz natural, só que sem sol direto. A grande parte delas, para não falar todas, que a gente tem uma ou outra exceção, elas precisam de pelo menos umas 6 horas de sol direto por dia. É difícil encontrar nas floras, nos supermercados, o pessoal vende esse tipo de coloração nas suculentas. Então, se eu comprei uma suculenta verdinha, eu posso conseguir que ela fique dessa forma? E por que não é fácil de encontrar elas assim? O que acontece, gente? Normalmente, as plantas que a gente compra em supermercados ou em flora, elas passam por um longo período de transporte, tá? Elas ficam uma semana, às vezes, dentro do caminhão, e depois elas são mantidas num ambiente sem nenhuma luz natural. Pensa aí para você ver no supermercado. É luz artificial, é LED, aquelas luzes brancas, e aquilo ali não é suficiente para deixar a planta saudável e nem para estimular a produção de todos esses pigmentos que a gente falou agora. Então, quando você comprar uma planta que não tiver com aspecto muito saudável, que não tiver muito pigmentadinha, que você quiser passar ela para um ambiente de sol pleno, para ela passar a se colorir, o que você vai fazer? Você vai chegar com essa planta em casa, vai deixar ela no ambiente que ela vai receber o sol do início da manhã ou do final da tarde, e você vai aumentar de forma bem gradativa a quantidade de sol que ela recebe, até que essa planta possa ficar exposta ao sol pleno. Quando essa planta conseguir ficar exposta ao sol pleno, ela vai ficar bonita e saudável da forma que ela deve ficar. A planta, gente, ela tem comportamento, ela é estática, mas ela se comporta. O que acontece? Quando a gente diminui a quantidade de luz que uma planta recebe, ela aumenta a superfície da folha dela para aumentar a área que faz fotossíntese, que é a forma que a planta tem de produzir o seu alimento. E uma outra coisa também, a planta entende que tem alguma coisa tampando o sol dela. E ela tenta crescer rapidinho para ultrapassar esse obstáculo. Esse processo chama estiolamento. Vocês já viram quando você compra uma plantinha, ela fica compridinha, pescoçuda, uma folha começa a distanciar muito uma da outra. Isso está acontecendo porque essa planta está buscando ultrapassar o que está tampando o sol dela. Agora, quando você pega uma planta e aumenta o estresse luminoso que ela está submetida, você colocar um lugar com mais luminosidade, o que ela faz? Ela diminui a superfície foliar para evitar o desidratação, então ela fica com aquele aspecto mais rosetado, mais atarracado, que a gente gosta tanto, e ela começa a secretar todos esses pigmentos que têm a função de protegê-la do sol. Então ela fica com esse aspecto muito mais bonito e ela também fica muito mais saudável. Estiolado, né? Aqui é um cacto, o cacto também estiola. Então olha só, esse cacto aqui ele é mantido na condição de sol pleno, ele toma o sol da manhã toda, da tarde toda, e o sol quente que vai das 10h30 às 3 horas, e tá vendo? Olha como é que ele fica com o aspecto compactado. Você tem um cacto estiolado aí pra gente pôr a foto? Deixa eu pôr aqui, peraí. A gente vai colocar aqui, ó, peraí que a Mônica tá achando, um cacto que foi uma planta da família Cactácea que foi mantida num ambiente de luminosidade inadequada. O que acontece? Ele começa a ficar pescoçudo, tentando ultrapassar esse obstáculo que está tampando, que está evitando, né, que o sol chegue até ele. Espera um pouquinho que a gente vai achar a foto aqui para vocês verem como é que ele vai ficando. Uma coisa legal de se falar também, gente, é o seguinte: uma planta esse aqui, mas ele tá com vídeo. Uma planta que está mantida nas condições corretas de luminosidade e de rega, ela produz muito mais metabólicos secundários, que são
nutrientes, né, que são moléculas que a planta produz, que tem uma função muito parecida com o nosso anticorpo, de proteger a planta de todo tipo de infecção secundária. Então, a planta que toma sol, pode pôr, eu acho que não vai passar, não. Aparecer, ó. Olha só, aqui a Mônica está mostrando. Hoje eu vim falar com vocês desse cacto. Olha o aspecto do cacto. Ele apresenta uma série de problemas e a gente vai cuidar dele. Tá vendo? Quais são os problemas que esse cacto tem? Da mesma espécie. É da mesma espécie, viu, gente? Tá baixo. Eu quero que vocês fiquem atentos ao formato da planta. Hoje eu vim falar com vocês desse cacto. Né? Ele apresenta uma série de problemas e a gente vai cuidar dele. Quais são os problemas que esse cacto tem? Vocês podem ver o substrato. Olha só, gente. Esse cacto que a gente acabou de mostrar no vídeo, ele estava comprido, ele estava pescoçudo. E ele é exatamente essa mesma espécie aqui, uma Mammillaria bombacina. Aquilo ali aconteceu porque a planta entendeu que algo estava tampando o sol dela e tentou crescer rapidinho para ultrapassar esse obstáculo aí. Só que ela está dentro do apartamento, dentro do banheiro, dentro do supermercado, ela nunca vai ultrapassar na cozinha, ela nunca vai ultrapassar o obstáculo. Então o que acontece? Ela vai estiolar, vai perdendo cada vez mais a saúde dela, até que ela seja acometida por uma infecção secundária qualquer, que pode ser pulgão, cochonilha, pode ser um fungo dérmico, como ferrugem, ou até um fungo da raiz, e uma hora ou outra ela vai morrer, tá? Então a planta, para ficar bonita, para ficar saudável, necessariamente ela tem que ser submetida ao regime luminoso adequado para aquela espécie. Vamos falar um tema polêmico agora. Agora a gente vai falar um tema polêmico. Tema polêmico. Suculentas vivem por longos períodos em terrários? Mito ou verdade? Ô, gente, eu não sei quem inventou de pôr suculenta em terrário. É alguém que não gosta de suculenta. Desculpa falar. E foi alguém que não gosta muito dessas plantinhas. E o que acontece? Olha só. Vamos lá. As suculentas são plantas de sol pleno. Então, elas têm que ficar no sol pleno, com exceção de uma ou outra família, um outro gênero. Mas a grande maioria das suculentas são plantas de sol pleno. Se você põe uma planta de sol pleno dentro do vidro e põe ela dentro do sol, ela cozinha, gente. O vidro, né, ele condensa a luz do sol, intensifica a luz solar e faz essa luz, aumenta a temperatura ali dentro do recipiente até que ele cozinha a planta. E uma outra coisa é o seguinte: se a gente erra um pouquinho na rega que seja com uma suculenta dentro do terrário, o terrário não tem furo embaixo, então ele não tem como drenar, a gente não consegue fazer uma camada de drenagem funcional ali. E aí a gente vai criar um ambiente que é extremamente propício para a proliferação de fungos e bactérias, que é, como a gente já falou várias vezes, a maior causa de mortalidade desse tipo de planta em cativeiro. A gente fazer um debate sobre isso. Depois vamos fazer um debate, inclusive, sobre esse terrário. Então, gente, pode ser bonitinho, pode ser lindo, pode ficar legal, pode, não discordo. Realmente tem terrários que são lindos. Só que terrários não são formas funcionais para o cultivo de cacto suculenta. Pode ser que dê certo? Pode, em uma situação muito específica. Se você tiver, por exemplo, um ambiente igual esse meu, que a luminosidade é controlada, a umidade que a planta recebe é toda controlada, e se você não errar nenhuma vez na sua vida a mão na rega, que é uma coisa muito difícil. Então, principalmente para quem está começando a cultivar plantas, para quem não tem tanta experiência, quem não tem tanta sensibilidade ainda para notar quanto a planta está desidratando, quanto a planta não está desidratando, o terrário é uma péssima opção de arranjo, tá? Existem várias outras opções, vários outros modelos, né, de arranjos. E se for no vaso de barro? Isso que eu vou falar. Existem várias outras opções que funcionam super bem. A gente pode usar, por exemplo, um vaso de barro, um vaso de cerâmica, que tem furo embaixo, tá? Que a cerâmica até ajuda um pouco a transpiração, né, desse vaso, para fazer um arranjo super bonito com várias espécies de cacto suculenta. Não tem problema, a gente pode cultivar plantas juntas, desde que elas tenham o mesmo comportamento hídrico e o mesmo comportamento luminoso. Se a gente for misturar espécies, né, que precisam da mesma quantidade de água e espécies que precisam da mesma quantidade de luz, não tem problema nenhum. A gente pode plantar todas juntas, ter um resultado estético muito interessante, só que isso não pode ser feito dentro do terrário. Se você fizer dentro do terrário, você vai ter que ser uma pessoa extremamente assim, expert já no cultivo desse tipo de planta e saber moderar a sua rega, não pode errar de jeito nenhum. Dependendo de onde a planta estiver, ela vai cozinhar. Então, assim, eu não indico, eu não gosto desse tipo de arranjo. Sempre quando alguém vem falar comigo sobre terrário para cactos suculentas, eu tento deixar o mais claro possível que o terrário é um arranjo lindo, que funciona bem para um outro universo de plantas. A gente tem briófita, pteridófita, talvez tudo isso pode ser. Um evento específico, sem grande expectativa de vida, né? Mas assim, eu não gosto de trabalhar com a planta como objeto decorativo, porque a planta está viva. Então, assim, a gente tem que respeitar a força da vida que está ali dentro, sabe? Então, submeter ela a um ambiente inadequado, que necessariamente vai levar ela à morte durante um tempo, não é um conceito que eu me sinto confortável. Eu gosto de trabalhar com a planta como ser vivo que ela é.
Então, assim, fica bonito, fica legal, mas eu não indico. Eu acho que tem vários outros formatos de arranjos que funcionam super bem e que não vão desrespeitar e prejudicar a longevidade da sua plantinha. Mas a gente até fez um de terrário semana passada com a Ana. Até fez um terrário semana passada com a Ana. Tem gente que gosta, tem gente que não respeita a planta como ser vivo. Assim, nada contra, mas eu não gosto de trabalhar dessa forma, sabe? Eu acho que prejudica a longevidade da planta. O terrário não drena, não tem jeito, o vidro não tem furo embaixo, você não pode errar a mão nem um pouquinho na água nunca, e isso é a condição de luminosidade que ela precisa realmente para ficar bem, tá? Então, assim, tem muita gente que gosta, tem muita gente que acha terapêutico fazer o terrário, mas vamos tentando mudar essa cultura aí, vamos tentar, às vezes, começar a trabalhar com arranjos abertos, com recipientes mais adequados. E se você quiser insistir em trabalhar com terrário, tem um outro universo botânico inteiro que vai ficar super bem dentro de terrário. A gente tem briófita, que são os musgos, peridófita, que são as samambaias. Então isso aí tudo vai funcionar bem. Se você colocar uma planta que precisa de muita umidade e que não precisa de sol direto, uma planta que seja de luz indireta, ela vai ficar super bem dentro do terrário. Então dá para você fazer o seu terrário desde que você utilize plantas que vão ficar bem naquele tipo de ambiente. Agora, para cacto suculenta não é legal não, gente. Então, para a nossa próxima... A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas suculentas precisam de muita matéria orgânica. A gente falou um pouquinho sobre isso na parte do substrato, mas como é uma dúvida muito recorrente, vamos falar de novo. Tem muita gente que usa esterco para cacto suculenta, gente, que planta cacto suculenta na terra vegetal pura. O que acontece? Essas plantas na natureza, elas evoluíram em ambientes que o solo normalmente é formado de sílica pura, de areia e pedra. Então, tem muito cacto, muito suculenta que só vê matéria orgânica na natureza quando morre um bicho ali perto e ele se decompõe, aquela matéria orgânica chega até a raiz, ou então quando vê uma chuva mais de longe trazendo um pouquinho de matéria orgânica. É justamente por isso que eles têm uma reserva tão grande de nutrientes e que eles têm esse aspecto que a gente gosta tanto. Se você coloca muita matéria orgânica no substrato, é um ambiente extremamente propício para a proliferação de fungos e bactérias, que, como a gente já falou, é a maior causa de morte dessas plantas. Então, a matéria orgânica no substrato deve ser, assim, pelo menos o que eu tenho testado, que eu tenho usado há muitos anos já, no máximo 30% da composição total do substrato. Os outros 70% devem ser compostos por material inerte, não reativo, né, que não tem nenhuma função de nutrir a planta. Eles servem exclusivamente para manter a textura, evitar a compactação e melhorar a drenagem. Matéria orgânica, no máximo 30% já vai ser mais que suficiente. E esterco, gente, eu não gosto muito de esterco para cacto suculento por vários motivos. Motivo número 1, se seu esterco não for de muito boa qualidade, por exemplo, o esterco que a gente compra da Terral, ou então o esterco que outras marcas fornecem para a gente, bem curtidos, ele vai compostados, exatamente, ele vai trazer com ele semente de praga, de mato, de tiririca, de tudo quanto é tipo de capim. E aí a gente vai infestar o nosso vaso em alguns meses de um monte de praga diferente. Uma outra coisa também que a função da semente é essa, né? O gado come a semente, defeca a semente em outro lugar e a semente nasce. Então, se o nosso esterco não for extremamente bem curtido, ele vai encher seu vaso de praga. Uma outra coisa importante é o seguinte: a decomposição do esterco libera muita ureia. É um líquido amarelo, sabe? Que é riquíssimo em nitrogênio. E esse nitrogênio cria um ambiente especialmente propício para a proliferação de todos os tipos de praga, principalmente os fungos. Então, assim, a gente usa a quantidade de matéria orgânica necessária no substrato para cacto suculenta. Nada mais, nada menos que isso. Beleza? Vamos fechar a live, aí a gente vai abrir ela para os comentários. Tem mais 3 minutos. Então, gente, olha só. A gente respondeu todas as perguntas que a gente tinha proposto, né, de responder. Agora a gente vai ativar os comentários e a gente vai responder alguma dúvida que possa ter sobrado aí. Então vocês podem expor agora aí suas dúvidas. Na hora que o comentário, na hora que a live estiver acabando, faltando uns 3 minutos aqui, a gente vai despedir, a gente vai salvar, porque tem muita gente que pode ver depois. E aí depois a gente vai abrir de novo a live se ainda tiver sobrado muita pergunta. A Aline e Leandro, vocês estão joia? Então, gente, é o seguinte, ó. Pássaros comem suculenta? Comem sim, gente, tá? As aves, elas têm uma atração especial para
tudo aquilo que é coloridinho, sabe? Que chama muita atenção delas. Então essas suculentinhas vermelhinhas, essas flores mais gordinhas, são frequentemente predadas por aves, sim. E a grande parte das suculentas não são tóxicas, tirando algumas famílias, como por exemplo a Euphorbiaceae, que produz um látex leitoso, que é tóxico, a grande parte das suculentas não são tóxicas. Então as aves podem sim consumir as suas suculentas, é uma coisa que ocorre com frequência, tá? Não tem muito o que fazer, talvez você possa colocar um ponto de alimentação com uma comida mais apropriada e mais chamativa perto das plantas para que as aves consumam ela em detrimento das suculentas, mas assim, não tem muito como a gente impedir essa predação por aves não, sabe? Tem uma pergunta aqui, se cacto gosta de adubo com nitrogênio. Uma pergunta aqui, se cacto gosta com adubos de nitrogênio. Não, gente, o adubo nitrogenado é especialmente perigoso para o cultivo de cactos, justamente porque, como a gente falou, o nitrogênio cria um ambiente propício para a proliferação de fungo. Então, sempre quando a gente for usar, por exemplo, um NPK, um Basocote, um Osmocote nos nossos cactos e suculentas, a gente vai dar preferência para composições com baixos índices de nitrogênio, tá? Então, por exemplo, se você for usar um NPK, você vai pegar o que tem o primeiro número menor. Aqui, uma outra pergunta aqui bem legal. Aqui, as suculentas e cactos... Como cuidar de suculentas e cactos no frio? Eu moro em Santa Catarina. Então, Ademir, os cactos e as suculentas adoram ambientes frios. O que acontece? Essas plantas, elas se evoluíram, né, no ambiente árido e desértico. E a maior característica do ambiente desértico não é a secura, não é a falta d'água. É a grande amplitude térmica diária. No deserto, às vezes, de dia faz 40 graus e de noite, às vezes, faz menos 30, menos 40 graus. A gente tem desertos no mundo que tem amplitude térmica diária e já até 80 graus. Então, assim, eles suportam super bem ambientes com temperaturas muito baixas. Inclusive, as suculentas que eu tive a oportunidade de ver que se desenvolvem em ambientes mais frios são especialmente coloridas, sabe? Elas têm uma cor extremamente vívida, não tem problema. O que você vai ter que ficar bem atento em lugar muito frio é com a frequência da rega, porque como é muito frio, o vaso vai demorar mais tempo para completar o ciclo de drenagem dele e você vai ter que espaçar mais as regas, provavelmente, tá? Que as pedrinhas podem ser utilizadas? As pedrinhas decorativas podem ser utilizadas? Então, é o seguinte, olha só, repara meus vasos para você ver, dá uma iluminada lá, Mônica. Tá tudo sem pedrinha, tá tudo com substrato puro, tá? As pedrinhas, elas acabam criando uma camada que isola a umidade na parte de baixo do substrato. O vaso que você decora com pedrinha, ele permanece úmido por mais tempo. Então você pode utilizar as pedrinhas decorativas sim, não tem problema, desde que você fique um pouco mais esperto com a questão da rega, um vaso com pedrinhas e com substrato adequado. O substrato tem que drenar muito bem também. O substrato inadequado, mais pedrinha, é um veneno. Uma coisa importante falar é o seguinte, gente. A gente deve sempre evitar a pedrinha tingida artificialmente, porque essa tinta pode ser liberada com o tempo e com a rega aí e pode prejudicar de alguma forma os processos metabólicos da nossa planta. Uma outra coisa importante também é que aquele mármore quebrado, às vezes vem com muito pó de mármore, e o pó de mármore altera o pH do substrato, o que pode também afetar o desenvolvimento das nossas plantinhas. É importante ficar esperto nisso aí. Uma dúvida muito frequente aqui, melhor vaso de plástico ou vaso de cerâmica? O vaso de cerâmica, ele tem a vantagem que ele transpira. Se vocês pegarem um filtro de cerâmica, encher de água e não beber a água vai acabar do mesmo jeito. Então, o vaso de barro, ele tem essa vantagem. Aí a gente tem que ficar um pouco mais esperto, às vezes aumentar um pouco a frequência da rega, mas o que é realmente importante, gente, é que o vaso tenha furos na parte de baixo, tá? Eu gosto muito desse modelo de vaso que eu uso aqui, Deixa eu pegar um, peraí. Eu gosto muito desse modelo de vaso que eu uso aqui, porque ele tem furo tanto na parte de baixo quanto na lateral. Então, mesmo que a parte de baixo fique obstruída por algum motivo, ele ainda vai drenar pelos lados, tá vendo? O importante no vaso é que ele drene, gente. O material não faz tanta diferença assim, tá? A cerâmica tem a vantagem que ela auxilia na evapotranspiração. Ela transpira, então ela ajuda ela faça com que o substrato seque mais rápido. Isso é uma vantagem. A gente vai ter que fazer uma rega um pouco mais frequente, provavelmente. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Agora... Melhor substrato, já falamos. Gente, qual o melhor substrato? A live vai ficar salva. E aí a gente falou bastante sobre essa questão de substrato. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Se por acaso ainda restar alguma dúvida, pode perguntar tanto para mim quanto para a Mônica no Instagram da Terral, no meu Instagram pessoal, que a gente responde com o maior prazer, tá? Qual o melhor substrato para deixar o berçário de suculenta? Melhor local. O melhor local, sol ou sombra?
Então, Vitória, eu deixo os meus berçários de suculenta na meia sombra, no local que elas recebem o sol do início da manhã ou o sol do final da tarde, sem o sol quente no meio-dia. E aí, quando as mudinhas já estão mais ou menos desse tamanhozinho aqui, eu começo a fazer o processo de adaptação, aumentando a quantidade de luz que elas recebem, até que elas vão para o sol pleno. Se você deixar seu berçário direto no sol pleno, você vai ter um sucesso de germinação, né, um sucesso de sobrevivência muito mais baixo. Mas você vai ter a vantagem que o que nascer ali já vai nascer adaptado. Então, assim, se for uma planta que você tem muita folha, que você não está economizando folha, põe tudo no sol pleno e deixa o pau quebrar. As que sobreviver já vão crescer saudáveis. Agora, se for uma planta super rara, que você arrancou 2 folhinhas ali com mau cuidado, quase chorando, faz esse início desse processo no ambiente de meia sombra, com o sol da manhã ou com o sol do final da tarde. Aí depois você vai aumentando de forma gradual a quantidade de estresse luminoso que essa planta recebe até ela ficar exposta ao sol pleno o tempo todo. Estou perguntando sobre rega também no berçário. Sobre rega no berçário. A gente até falou no comecinho, mas vamos falar de novo. As plantas mais jovens, elas precisam de regas mais frequentes. Então, por exemplo, os filhotes de cactinho, né, os cactinhos recém-germinados, até 4 meses de idade, eu costumo molhar eles aqui no viveiro, dia sim, dia sim, dia não, quando está muito quente. Esse mesmo cacto, da mesma espécie, quando já está adulto, eu molho uma vez por mês. Então, a frequência no comecinho, a frequência da rega no início do desenvolvimento, tem que ser realmente muito maior que a da planta adulta, tá? Você pode começar com uma rega de dia sim, dia sim, dois não, e espaçando essas regas de forma bem gradativa até que essa planta aguente um período maior sem rega. Muita gente está falando que perdeu o início. Fala que eu vou liberar ela aqui e vai estar salva no IGTV. Muita gente está falando, gente, que perdeu o início. Então a gente vai liberar a live aqui, ela vai estar salva no IGTV. E uma outra coisa também é o seguinte, eu em parceria com minha amiga Carol Brink, a gente está produzindo material muito legal sobre cactos e suculentas, sobre cultivo, falando um pouco sobre taxonomia, sobre as principais famílias e espécies para o YouTube. O nome do projeto é Cacterapia. A gente produz um vídeo por semana com conteúdo bem explicativo, sabe? Uma coisa bem ilustrado, com umas imagens lindas. Então lá também vocês vão conseguir tirar bastante dúvida. E se por acaso tiver alguma dúvida que ainda sobrar, depois da live, depois de ver os vídeos, vocês podem ficar à vontade para perguntar tanto no Instagram da Terral, que a Mônica lê todas as perguntas com o maior carinho, me passa, a gente responde em parceria. E no meu Instagram também, que eu estou aqui disponível para respondê-las depois. O pessoal falou aqui, se precisa fazer camada de drenagem, mesmo com o substrato. Gente, olha só, a camada se você for deixar a sua planta exposta a fatores exógenos, né, toda a chuva, ao período chuvoso completo, eu indico fazer uma camada de drenagem mesmo com o substrato adequado. Quanto mais rápido a água passar pela sua planta, melhor, tá? Menos chance você vai ter de criar um ambiente propício à proliferação de fungo. Então, se você for deixar a planta exposta a todos os fatores exógenos, se você não tiver uma estufa que for controlar a rega, igual esse caso aqui, eu acho massa sim você fazer uma camada de drenagem, tá? Bem funcional, que vai ocupar aí mais ou menos 1/3 do recipiente para plantar sua plantinha. Inclusive aí no Instagram da Terral a gente tem alguns vídeos mostrando como é que a gente faz a montagem adequada do vaso. No meu Instagram tem também, no YouTube tem também, então não vai faltar informação não. Calango come suculenta. Calango come suculenta, Luciano. Isso acontece com muita frequência. Inclusive, tem várias espécies de cacto, por exemplo, a cabeça de frade, que são um recurso extremamente importante para a herpetofauna, né, que são os répteis, na época da seca, nos nossos biomas de caatinga e cerrado. Então, isso pode acontecer sim, tá? Pessoal, tô pedindo muito para voltar no substrato. Fala que o substrato tá bem no início da live. Gente, o substrato tá bem no início da live. E segunda-feira agora também a gente vai pôr um vídeo no YouTube bem específico sobre essa questão do substrato. A live vai ficar salva, vocês conseguem ver lá. Vocês vão conseguir ver lá essas questões sobre o substrato. A cochonilha, o pessoal está perguntando sobre cochonilha. A gente falou sobre isso na live com Haroldo. Cochonilha, pulgão. Então, olha só. A planta só pega infecções secundárias se ela estiver imunodeprimida. É igual a gente. Se a sua imunidade estiver muito boa, se você faz esporte, se você come bem, você não fica doente. Agora, se você é uma pessoa sedentária, se você come super mal, você fica muito mais propício a ter uma gripe, a ter qualquer tipo de infecção do que uma pessoa que é extremamente saudável. A planta é a mesma coisa, tá? Uma planta absolutamente saudável não fica doente, é muito difícil dela adoecer. Normalmente, quando a gente tem infecções muito reincidentes, tanto de pulgão, quanto de cochonilha, quanto de fungos dérmicos, né, na pele, na derme do corpo vegetativo ou na raiz, significa que essas plantas estão ou expostas a uma quantidade de luz inferior à que elas precisam, ou recebendo uma quantidade de água muito superior à que elas precisam. Tem esses dois casos. O cultivo, gente, ele é assim, a integração entre a rega
o substrato adequado e a luminosidade. Você tem que saber integrar esses 3 fatores até que você consiga obter plantas saudáveis que não vão pegar doenças com muita frequência. Agora, se sua planta já está extremamente infectada, ou com pulgão, ou com cochonilha, tem vários inseticidas disponíveis no mercado que a gente pode usar para resolver esses problemas. O Haroldo, né, fez uma live muito legal sobre esse... Que tá no IGTV no também, no YouTube e no IGTV, falando um pouquinho mais sobre esses assuntos. Você pode dar uma olhadinha lá. Fala que nós vamos fechar lá e voltar só para responder as últimas perguntas. Olha só, gente, é o seguinte, faltam 2 minutos, a gente vai fechar a live, ela vai ficar salva, que se a gente passar as 1 hora, a gente não consegue salvar ela. E a gente vai voltar para responder as perguntas, tá? Espera um minutinho. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo que acompanhou a gente aí, foi bastante gente. Espera um minutinho que a gente vai voltar para acabar de responder esse restinho dessas perguntas. Então,